Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. E o tema que nós vamos abordar hoje nós vamos abordar apenas alguns itens para alicerçar esse tema, porque aqui no livro Reforma Íntima Sem Martírio, aliás, eu ia mostrar o livro, mas vocês estão vendo o livro. Então, aqui no capítulo 3, chama-se Projeto de Vida. Projeto de Vida é o tema que nós vamos abordar, mas utilizando algumas referências que a irmã Dufour usou para a gente neste capítulo aqui, ok? E aí eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, dentro das nossas avaliações, dentro dos estudos que a gente faz no movimento espírita. Imaginem vocês, o que a gente precisa para ser feliz? O que a gente precisa para ser feliz? Eu sei que quando eu lanço essa pergunta para vocês, uns estão pensando agora, saúde, paz, trabalho, equilíbrio, perdão, discernimento, e vai amor, e vai falando, fé. Veja bem, isso tudo é importante, tudo isso é importante, mas se a gente esperar essas conquistas para sermos felizes, sabe o que vai acontecer? Nós não seremos felizes nunca. Então nós temos que pegar algo que seja mais próximo da gente. Normalmente, quando eu vou nas casas e pergunto o que a gente precisa para ser feliz, as pessoas respondem isso que eu trouxe para vocês, que estão me assistindo. Eu sei que a grande maioria deve também ter pensado nas mesmas coisas. Mas essa pergunta é a pergunta que Kardec faz para os espíritos. É a pergunta de número 922, quando a pergunta é assim: qual é a medida de felicidade comum para todas as pessoas? O que todo mundo precisa para ser feliz? Sabe a primeira coisa que a espiritualidade responde? Primeira coisa, dinheiro. E na hora que eu pergunto isso para as pessoas não respondem, respondem um monte de valores. Esses valores nós seremos extremamente felizes quando os conquistarmos. Entretanto, nós teremos esses valores consolidados quando nós formos anjos. E eu estou olhando bem para vocês aqui. A gente está meio longe ainda da angelitude. Como nós estamos longe da angelitude, medida comum de felicidade para todos. A espiritualidade não fala a palavra dinheiro. Ele coloca assim: do lado material, a posse do necessário. Ora, a posse do necessário, já estamos falando de dinheiro. Então, cada um sabe o que é necessário para si. Cada um sabe. O dinheiro seria negativo? De forma nenhuma. O dinheiro é positivo? Veja, no capítulo O Dinheiro, do livro Leis Morais da Vida, a Joana de Ângeles, neste livro, ela vai dissecando a terceira parte do Livro dos Espíritos sobre as leis morais. Quando entra em lei de conservação, ela fala para nós que o dinheiro, ele não é um bem nem um mal, depende das mãos em que ele está inserido. Essa colocação, ela é uma das colocações que o Emmanuel vai dissecando para nós em um livro, na psicografia do Chico, que se chama O Dinheiro. Então vocês imaginem, depende das mãos em que ele esteja. Nas mãos de uma pessoa que se envolve com tráfico, o dinheiro está multiplicando as viciações, as perversões, as agressões. Nas mãos de uma pessoa que está com um envolvimento mental na filantropia, o dinheiro está multiplicando a solidariedade, está multiplicando a reciprocidade, está multiplicando a espiritualidade. Então, depende das mãos que o dinheiro esteja inserido. Mas existe algum mal nós nos envolvermos com este crescimento material? De forma nenhuma. De forma nenhuma. É a pergunta 719 do Livro dos Espíritos.
Não existe mal nenhum em nos envolvermos com o crescimento, desde que não estejamos agredindo terceiros para conquistar o bem-estar material. Mas eu estou dando algumas colocações, por quê? Porque essa é a forma com que a Irmã Dufour vai trabalhar para nós neste livro, neste capítulo. Quando eu pergunto para vocês a colocação que o Kardec faz para os espíritos, qual é a medida de felicidade comum para todas as pessoas, eles respondem: do lado material, a posse do necessário. Do lado espiritual, consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila e fé no futuro. E aí a gente se remete a esse movimento de espiritualidade. Ora, nós estamos falando de projeto de vida. Do lado material, a gente está se envolvendo, a gente busca emprego, busca melhoria, busca se solidificar naquele trabalho, busca a consolidação das relações ali dentro, busca melhoria de cargos. Isso está dentro da postura do lado material. Agora, avalie você como está a sua consciência em relação aos relacionamentos, em relação às vias públicas por onde você caminha, as pessoas com quem você encontra, os pensamentos que você emite, os pensamentos que você absorve, como que está? E avalia você como que está a sua predisposição para alimentar a fé no futuro. Como que está a sua predisposição para abrir mão das crenças? Sabe aquelas crenças que a gente tem assim, pau que nasce torto, morre torto? Aquelas crenças que não adianta mais? Hoje eu não vou lá na reunião, aí eu estou colocando de crenças, principalmente dentro do movimento espírita. Hoje eu não vou na reunião, eu estou muito cansado daquilo ali, fica só falando. Claro que o papel da reunião é falar. O papel do vídeo é falar. Então, vocês estão me ouvindo como eu também vou escutando, vou lendo os comentários, vou escutando outros palestrantes, mas esse é o papel do vídeo. A questão é, o que nós estamos fazendo com aquilo que a gente está escutando? Eu estou conseguindo alicerçar para mim um projeto de vida do lado material, do lado consciencial e do lado espiritual, ou seja, perspectiva de futuro. Fé no futuro, gente, não é crença vazia. Fé no futuro aí eu volto, me lembra aqui daquela colocação que Tiago faz para nós sobre a fé sem obras, lembram disso? Vocês já estão até repetindo na mente de vocês o versículo. A fé sem obras é morta em si mesma. Capítulo 2 de Tiago, no versículo 17. Mas no versículo 18 ele diz o que para nós? Mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, nós estamos falando aqui de perspectiva de futuro, nós estamos falando de espiritualidade. Ora, se o primeiro fala de materialidade, o segundo fala de consciência tranquila, o segundo fala de individualidade, o terceiro fala de espiritualismo. Quando eu falo de individualidade, eu não estou falando de individualismo, eu quero que a gente estabeleça a diferença aí. Por quê? Porque o materialismo, e aí eu quero que a gente se remeta a uma colocação que a irmã faz para a gente aqui no iniciozinho deste parágrafo, deste capítulo, no primeiro parágrafo, quando ela fala assim, o materialismo é o estado íntimo que estabelece a rotina mental de esmagadora maioria das mentes no plano físico. O materialismo é um desastre nas nossas relações, quando a pessoa foca no materialismo. E aí eu volto na questão do individualismo. Por quê? Porque o individualismo e o consumismo são os dois grandes fatores geradores de ansiedade que estão na referência basilar do materialismo. Vocês estão entendendo?
Então ela está fazendo referência ao materialismo. Eu estou expandindo o cuidado que a gente precisa ter com o materialismo. Por quê? Porque favorece o individualismo e favorece o consumismo. Tem pessoas que compram pelo simples prazer de comprar, não por necessidade. Tem pessoas que consomem pelo simples prazer de consumir. Tem pessoas que pensam só em si, esquecendo que do lado deles existem filhos, maridos, esposas, parentes próximos, amigos, colegas, transeuntes que são desconhecidos, mas são irmãos nossos numa linguagem lato. Então imaginem vocês, por que favorecer o individualismo? Por que favorecer o consumismo? Então, ela faz referência ao materialismo, e eu dissecando materialismo, individualismo e consumismo, são esses grandes geradores de ansiedade. Agora, olha a gravidade com que isso funciona no nosso estado íntimo. Ela inicia fazendo uma introdução no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor aos bens terrenos. Ela tira esse trechinho, não é fazendo a introdução no Evangelho, ela tira esse trechinho do Evangelho fazendo a introdução no capítulo dela. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos ao adiantamento moral e espiritual. O amor aos bens terrenos constitui uma das grandes dificuldades. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Ela tira o trechinho de Lacordaire, lá em Constantino, 1863. Então vocês imaginem que esse trechinho que ela discute para nós, o que ela está pedindo? Esforço para não nos prendermos apenas a questões que vão nos atender por um curto espaço de tempo, que é enquanto estamos encarnados. Qual é o seu projeto de vida espiritual? Qual é o seu projeto de vida? Esforço é tudo, gente. Tudo na nossa vida é esforço. Não desistam do movimento de mudança. Então, imagine você. Você é o sócio majoritário de si mesmo. Todos influenciam nas suas decisões? Claro, claro. O Livro dos Espíritos nos fala, todos conhecem essa questão, que os Espíritos influenciam na nossa vida, tanto influenciam que ordinários são eles que vos dirigem. Quando a espiritualidade coloca isso, ela não está colocando que a gente perdeu a nossa autonomia, nada disso. Ela está colocando que eles vão ganhando uma ascendência de tal maneira que nós perdemos a força da decisão. Ora, se você é o sócio majoritário de si mesmo, a influência em porcentagem, ela deve chegar a no máximo 49%. 51% é você. Mas a influência pode ser 5%, 10%, 15%, 20%. Por quê? Porque a responsabilidade final, ela é sua. Eu estou fazendo referência à questão de número 459 de O Livro dos Espíritos. Esforço é tudo. Então vou pegar um outro exemplo simples. Você faz um esforço para iniciar uma dieta. Você começa, se você quer fazer a dieta, você decidiu numa quinta-feira fazer a dieta, não espere a segunda chegar. Que diferença que faz? Você já prepara a sua mente para comer feito um porco no final de semana, para comer feito um touro no final de semana, para segunda-feira começar a dieta. Gente, para que esse movimento autoagressivo? Você é um sócio majoritário de si mesmo. Coloca isso na sua cabeça. Eu estou precisando de diminuir um pouco. Então, começa hoje. Na hora que você chegou à conclusão, estou precisando, começa hoje. A partir de hoje, você levantou com a ideia, começa hoje.
no seu café, no seu almoço, faz uma leitura, vê o que você pode diminuir. Então, de conformidade com o seu movimento físico. Não abra mão de reflexões positivas, não abra mão de uma caminhada saudável, não abra mão de atividades que te atendam. Entretanto, não se esqueça que esforço é tudo. Começou hoje, amanhã continua. Agora, se você fizer uma semana, sabe o que vai acontecer na segunda semana? Aquele peso que você perdeu, ele volta trazendo amigos. E esses amigos têm nome e sobrenome. Ele se chama tecido adiposo. Nome e sobrenome. Por que ele trouxe amigos? Porque você perdeu a predisposição de manter o esforço. Olha o que ela coloca para nós. A superação da rotina materialista exige esforço, mas também metas, ideais, comprometimento. Metas, ideais e comprometimento. Ou seja, um pouquinho mais na frente, ela disse assim: projeto de vida é o outro nome que a gente dá para a palavra comprometimento. Tá entendendo? Porque eu não posso ter um projeto, tanto que ela faz referência aqui no capítulo, eu não posso ter um projeto de desfrutar das questões materiais, vivenciar as questões materiais, retornar ao plano espiritual absolutamente vazio. Não posso fazer isso. Porque no meu caso, no caso de vocês, nós estamos com uma saúde física, mental, emocional, absolutamente saudável. Se nós estamos com essa saúde saudável, eu não estou dizendo que não existe um mal-estar aqui ou ali. Eu estou dizendo que nós precisamos de aproveitar as oportunidades que a vida está trazendo para nós. Claro que eu estou falando de saúde física, eu estou falando de saúde mental e emocional. Mas, por exemplo, o individualista, como eu disse, geradores de ansiedade, a individualidade, o materialismo e o consumismo, o individualista é aquele que muitas vezes você não pode nem conversar com ele. Você quer entender como é que ele funciona? Vou te dar um exemplo. Você chega para ele, conversando com ele, você encontra com ele e fala: nossa senhora, essa noite eu dormi mal demais da conta. Em vez dele te perguntar assim: o que houve? Tem alguma coisa te incomodando, te preocupando? Não. O individualista vai chegar e vai falar assim: cara, eu estou dormindo mal já tem 2 semanas. Ele já começa a falar dele. O individualista é aquele que, se você falar com ele assim: nossa, mas eu estou com uma dor de cabeça, ele vai falar assim: nossa, mas eu estou com o meu estômago mal. Já tem. Eu não sei se foi o almoço no final de semana, eu não sei se é o mal-estar que eu estou vendo na minha casa. O individualista fala dele. Hoje o mundo está lotado de individualistas. As pessoas não estão se predispondo a escutar o outro. Então veja, se eu estou falando de saúde física, saúde emocional e saúde mental, eu não estou colocando que nós não tenhamos problemas deste lado ou deste lado. Eu não estou colocando. Gente, todos nós temos dificuldades. Mas determinados momentos são necessários a gente tamponar as nossas dificuldades para levar conforto ao coração do outro que está mais atribulado do que o nosso. Sabe por quê? Ele não tem esta saúde que eu acabei de descrever para vocês. E aí eu consolido um projeto de vida de tal maneira que eu transmito saúde para o outro, vivenciando a saúde da maneira que eu interpreto, com as coisas que eu estudo, com aquilo que eu pratico. Entenderam? Então nós podemos fazer esse movimento? Claro que podemos. Agora, se eu abrir asa para o materialismo, eu abro espaço para um dos maiores obstáculos ao exercício do amor, que é esse gerador de ansiedade, que eu destrinchei como sendo materialismo, consumismo e individualismo. Porque são raízes perversas do mal-estar das nossas relações hoje. E aí, em seu projeto de vida, faça um questionamento. Faça um questionamento.
E eu vou pegar agora, a partir da pandemia. Já que iniciamos uma pandemia em 2019 no mundo, já que no Brasil iniciamos essa pandemia em 2020 e ainda não sabemos o momento do término, tem gente esperando terminar tudo, tem gente esperando a extinção do vírus para começar a trabalhar. Tem gente esperando a extinção para começar a voltar ao movimento espírita, ao movimento católico, ao movimento protestante. Para de bobagem. Aqui, nós trouxemos o vírus para conviver conosco. Então, vamos trabalhar nas nossas relações, vamos alimentar de forma saudável o pensamento positivo, atendendo a colocação de Jeremias no Velho Testamento, no capítulo 4, no versículo 14, quando ele disse para nós: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Vamos parar de alimentar o negativo para a gente criar projeto de vida saudável. Por quê? Porque senão fortaleceremos situações negativas nas nossas relações como um todo. E aí eu já estou dizendo as relações no campo material e as relações nas relações espirituais. Projeto de vida. Sai da apatia, sai da acomodação. Esses vídeos que a gente veio fazendo aí para trás, muitos de vocês estão acompanhando. Tem vídeo que a gente está falando sobre ansiedade, outro que a gente fala sobre ansiedade e pandemia, outro a gente está falando um ensaio sobre a preguiça, outro a gente está falando sobre apatia. Gente, eu estou colocando para vocês aquilo que eu também estou lutando. Eu não estou dizendo que vocês estão com dificuldade, eu estou dizendo que todos nós estamos com dificuldades, porque estamos alimentando as crenças negativas. E aí, a irmã do fogo, ela coloca para nós assim: projeto de vida é um projeto de mudança espiritual, resultado do esforço pessoal. Quando ela fala resultado do esforço pessoal, eu me lembrei da colocação que faz Joana de Ângeles para nós na mensagem A Grande Transição, psicografada por Divaldo Franco no ano de 2006, quando ela fala que para o nosso movimento de saída das dores, das dificuldades, dos transtornos, dos problemas, consciência da responsabilidade individual. Ou seja, consciência da responsabilidade pessoal. Consciência da responsabilidade pessoal é a colocação que faz para nós a irmã aqui nesta obra. E ela diz mais: é um convite da divina providência para sair do lugar comum. Esse sair do lugar comum ela coloca para nós entre aspas. Por quê? O lugar comum é aquele onde as pessoas estão trazendo as mesmas respostas, as mesmas dificuldades, vivendo os mesmos problemas, potencializando as mesmas dores, mas não está criando para si nenhum movimento de transformação espiritual. Projeto de vida é a palavra, é o significado da palavra que a irmã coloca para nós de comprometimento. Comprometimento. Atentem-se para o seu movimento de crescimento. Atentem-se para a sua mudança de postura. A espiritualidade está trazendo isso para a gente insistentemente, inúmeras vezes, para que a gente saia do movimento atual que a Terra está nos apresentando. Apresentemos para a Terra um movimento novo. Apresentemos para a Terra. Ou seja, a questão não é o que a Terra está fazendo por nós, é o que nós iremos fazer pelo planeta, pelas pessoas, com aquilo que estão fazendo de nós. Significa o que nós vamos oferecer com aquilo que nós estamos recebendo. Para a gente fechar, eu quero deixar uma historinha de reflexão para vocês. Quando Maria Modesto Cravo, em Uberaba, estava lá saindo do movimento católico para abraçar
o movimento espírita, ela recebeu várias agressões daquelas pessoas que se envolviam com ela no catolicismo, por ela ter acompanhado e ter depois se envolvido com os ensinos da doutrina e ali vivenciando com Chico, com Inácio Ferreira. Quando ela começou a fazer esses movimentos, ela recebeu diversas agressões e ela silenciou. Mas o que é interessante é que no aniversário dela, ela recebeu de presente daquelas senhoras que estavam envolvidas com o movimento católico no qual ela estava alicerçada nos trabalhos da igreja, ela recebeu uma caixa de sapatos e ali com um embrulho de presente, e na hora que ela abriu aquele presente, tinha um cartão. Dentro da caixa havia um bolo de fezes, uma quantidade de fezes. E aí na hora que veio o cartão, ela leu, e aí o cartão estava escrito assim: isto é o que você merece por abraçar esta malsinada doutrina espírita. Ela lamentou pelas amigas que a presentearam desta forma, jogou fora. Quando veio o aniversário da coordenadora do grupo, que tinha direcionado o presente, ela mandou um buquê de flores. E ali no cartão ela registrou: veja as flores que consegui cultivar com o fertilizante que você me presenteou. Grande abraço, parabéns por mais um ano de vida. Imaginem vocês o que a Maria Modesto Cravo estava fazendo naquele momento? Projeto de vida. Não por ter mudado de religião, gente, nada disso, mas por ter mostrado para nós um exemplo clássico de espiritualidade. Exemplo clássico de autotransformação, aonde ela poderia devolver com agressões, porque no movimento da reciprocidade, da impulsividade, pode ser esse o primeiro desejo nosso. Imediatamente ela jogou fora, fez uma oração. Quando veio o aniversário daquela amiga, ela presenteou com um buquê de flores. Eis as flores que consegui cultivar com o fertilizante que você me presenteou. Então, projeto de vida é isso. É não perder nenhuma oportunidade da gente se espiritualizar. Até porque eu estou falando de vida espiritual. Eu não estou falando da vida física. A vida física, a gente está dando conta, e olha, de sã consciência, a gente está dando conta com tranquilidade. Mas entendamos que a vida, na sua plenitude, ela não se encerra nos poucos anos que Deus nos permite ficar neste plano. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que esteja valendo as nossas reflexões. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos e até breve. Fiquem com Deus.